Fala pessoal, meu nome é Marcelo Leal, sou engenheiro civil, empresário, atualmente aí fomentando o PeritaCast. Estou hoje aqui convidado com Luiz Inaldo Júnior e Leandro da Arcon para a gente falar, bater um papo sobre as atividades que essas feras fazem aí no mercado, as soluções que eles têm. E aí queria que o Luiz Inaldo se apresentasse aí um pouquinho para a gente, falasse da sua empresa, do que você oferece, que tipo de problema você resolve, tanto para condomínios, como para engenheiros, como para construção civil como um todo. Bacana, Marcelo. Hoje eu sou diretor da empresa Forglass, né, uma empresa que já tem 41 anos no mercado. A atividade principal da gente hoje é fabricação e desenvolvimento de equipamentos e fornecimento e realização de serviços, todos baseados utilizando fibra de vidro, carbono, Kevlar e resinas base polímeros, né? Dentre as principais soluções que nós temos estação de tratamento, sistema de impermeabilidade, seja barreira química, seja para água potável, reforço estrutural em algumas peças, até ao desenvolvimento de peças que sirvam como suportes, vigas, colunas, coberturas, às vezes, toldos e tudo mais. Um mix bem extenso, então. Bem extenso. Então, determina que a gente tem solução em fibra para as mais variadas situações. Isso. Do cara que cria camarão, peixe, a gente fornece os tanques e os equipamentos para laboratório de reprodução, até a parte de engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia elétrica. Já visto que a gente produz peças que são não condutoras para montagem de quadros. Bacana, Luiz. E quem está aqui com a gente hoje, até, na verdade, eu que estou com vocês, né, que me convidaram, eu vejo que surgiu uma parceria, né, de trabalho entre a sua empresa que oferece essas soluções de fibra com a do Leandro Alan, que é proprietário da Arcon. Fala um pouco para a gente de onde essa parceria surgiu, de como é que tua empresa ajuda, que tipo de soluções aí que gerou essa parceria entre vocês e está gerando entre nós três agora. Show, legal, legal. Valeu, Marcelo. A Arcon ela foi criada do princípio de que a cidade de Natal necessitava de uma empresa direcionada a serviços de qualidade na parte de refrigeração, no segmento de refrigeração a cliente. Hoje a gente trabalha com todo tipo de mercado relacionado a ar-condicionado de grande porte, de pequeno porte, onde a gente tem a parte de conserto, manutenção preventiva, instalação, venda, locação. E a parceria em si chegou quando o Júnior, que trabalha com as caixas de fibra em condomínios, né, viu da necessidade de ter uma empresa que ajudasse o cliente na solução. Porque, a princípio, ele tinha a solução de troca das caixas de alvenaria pela de fibra e não tinha a parte da refrigeração envolvida. E os clientes tinham essa dificuldade. Até gostavam da solução da caixa de fibra, mas não tinha a parte de ar-condicionado. Então foi aí que ele foi no mercado, buscou, teve conhecimento. A gente já se conhecia também de faculdade. E aí a gente fez essa parceria. Entrou nesse mercado de refrigeração, voltado para condomínio. Hoje a Arcon ela é especialista em serviços de ar-condicionado dentro de caixa de fibra. Bacana. Então hoje a gente tem todo o know-how, a gente sana as dificuldades do cliente, que algumas empresas detectam que tem uma inviabilidade na instalação, e aí a gente, como tem uma experiência maior, a gente já chega para solucionar o caso do cliente, né, a dor do cliente em si. Então, assim, foi nesse sentido que a gente fez essa parceria. A Arcon ela tem 6 anos no mercado, né? Hoje eu sou o responsável técnico da empresa, e dentro da empresa, a Arcon, ela existe uma outra holding, que é uma outra empresa, que é a Refrinel, que é uma empresa de serviço, ou de peças e materiais. Então, assim, além do cliente que vai precisar da solução de refrigeração, ele tem a vantagem de comprar peças e materiais com um valor agregado melhor. Entendeu? Então ele consegue ter um melhor custo-benefício na parte do trabalho. E é isso que a gente faz junto com o Júnior da Forglass. Que bacana, né? Então, assim, a gente termina tendo uma solução hoje aí que eu termino trabalhando muito com essa parte de perícia, fachada, laudo, né, diagnóstico, e a gente encontra muitos problemas. As caixas que antes eram de concreto, há 10, 20 anos atrás, elas já estão em estado de ruína, em fim de vida útil. Há necessidade de fazer uma substituição, e aí na minha área eu procuro correlacionar tudo muito à medicina, e a gente tem quase uma cirurgia de grande porte, você substituir uma caixa de concreto por outra de concreto. Além do mais, de lá para cá, a gente teve uma evolução, né? Os ar-condicionados não existem mais apenas de gaveta. Há muito tempo a gente tem modelos e modelos diferenciados de split. E aí, Júnior, eu queria que você falasse para a gente de onde saiu essa ideia da caixa de ar-condicionado de fibra. Você falou um pouco aqui, poxa, eu trabalho com a parte de camarão, eu trabalho com ETE, eu consigo fazer impermeabilização.
Sei que você faz objetos também, né? Para a parte de piscina, enfim, reparos em piscinas, toboágua, são vários elementos, né? Fibra é um trabalho, de certa forma, artesanal, me corrija se eu estiver errado, onde você precisa de moldes e aí tem aplicação, a junção de materiais específicos para ter um produto. Isso. Em todo esse universo, de onde veio a ideia de trabalhar caixa de ar-condicionado com fibra? Eu sei que você é um cara curioso, sei que você olha para uma situação e procura uma solução. De onde veio isso? De onde veio a primeira caixa de ar-condicionado? Então, voltando aqui um pouquinho, né? A parte artesanal, ela também engloba, a parte do universo que trabalhamos, ela engloba tanto a parte artesanal, aquele cara que realmente vai fazer uma peça bem customizada, de determinada aplicação, e a gente pode ou não fazer molde, pode ou não fazer facetado, moldando um por um, tal, fazendo aquela peçazinha, praticamente um artista plástico. E tem a parte de produção em linha, que é no caso das caixas de ar, por exemplo. Como a gente tem uma tiragem maior, ela já é mais mecanizada, apesar que ainda existe a parte humana dentro. Ela não é, por exemplo, uma peça de plástico, a máquina vai batendo e vai caindo lá, mas existe a parte de linha de produção, sim. De onde é que saiu a caixa, né? Então, essa empresa ela foi fundada em 81 pelo meu pai. E a gente tinha uma casa de praia lá em Maxaranguape e tal, aí tinha um marzinho e a caixa ia trocava e a maresia ia quebrando, e aí ele já mexia, fazia bugre na época. E ele disse, pá, eu vou fazer uma caixa dessa de fibra. E eu não sei se foi o primeiro a fazer isso, mas meados de 84, 85, ele colocou essa caixa lá em prática. Se não o primeiro, um dos primeiros, foi com certeza. Né? É. Pelo menos na cabeça dele, ele é o primeiro, porque a gente não via ele falar não olhou de isso. ninguém, ele fez? Não, se tinha em outros estados. A inspiração veio da casa de praia. Aqui no Rio Grande do Norte não tinha. E aí, logo, a gente tinha algumas parcerias com algumas lojas de varejo aqui, né, grandes materiais de construção, até hoje ainda operantes, e ele começou a jogar essas mercadorias, bota aí para ver se vende. E aí foi vendendo, aí depois alguns prédios chamou a gente para fazer já, tem prédios novos que já foram construídos com essas caixas, porém do modelo antigo, né, modelo quadrado. Nos últimos 10 anos, houve um movimento, né, de descontinuidade desses aparelhos e a entrada do split. E o mercado meio que ficou utilizando os arranjos técnicos, né, para não falar gambiarras. Né? Você pegava caixas do modelo antigo um pouco maior e acomodava um split lá de forma errônea. Mas funcionava e estava indo ali porque não tinha outra solução. E aí a gente parou para olhar, pensou, foi atrás de norma, foi atrás de recomendação de fabricante, foi aí também onde eu conheci o Leandro pouco tempo depois. Ele tem um laboratório onde a gente fez alguns testes de desempenho da caixa. A caixa passou por vários ajustes, muitos deles foi o próprio Leandro que me alertava para... Do ponto de vista funcionalidade para o ar-condicionado. Exatamente. O que essa caixa precisa para o ar-condicionado ter desempenho? Exatamente. Porque não adianta olhar só a parte de estrutura, a parte de desenho, a parte do design da fachada, se ela não vai lhe trazer funcionalidade. A gente está no 14º modelo, em menos de 5 anos, das últimas atualizações. Então, em 5 anos, a gente mudou aí, eu acho que 11 ou 12 vezes. Quase um aparelho de telefone aí, um Android aí que vai se atualizando em prol de absorver as necessidades do momento. Exatamente. Só que, graças a Deus, a gente chegou num ponto onde essas atualizações estão cada vez menos necessárias. Ou seja, a gente está mais próximo. Eu digo que perfeição não existe, mas a gente já está batendo na porta. A gente tem um produto que tem uma funcionalidade bem adequada para o cliente, tem um preço que eu considero que é um preço bacana, é um preço alcançável, pagável, né? Tem uma tiragem de produção e tem uma durabilidade. Então, tudo isso aqui a gente consegue atender o cliente para que ele tire aquela problemática que você identifica nos seus trabalhos muitas vezes, que é caixa caindo, risco de vida. Não só a gente já chegou em prédios que a gente conversando com 5, a caixa desaba do lado da gente. E não foi só um. Entendeu? Aí, assim, até... Risco à vida, né? Inclusive a nossa. Exato. Aí, o que é que acontece? Então, a gente consegue substituir isso aí, retira essa caixa, né? E eu precisava também de um parceiro para fazer essa mudança, e a gente, graças a Deus, estou cercado de gente bem competente. Na parte da refrigeração, Arcon hoje é um dos meus principais parceiros. Por quê? Porque ele tem porte para atender meu cliente e ele tem postura
né, que é aquilo que a gente vai falar. É aquela visão de qualidade, né? De entregar acima da expectativa do cliente. Exato. E algo que você pode indicar, respaldado. Valoriza o seu trabalho. Exatamente. Eu entrego de olhos fechados o condomínio. O síndico liga para mim, quem que eu posso recomendar? Eu só recomendo esse aqui, esse. Esses aqui, eu não vou dizer assim, vai fazer como eu faço, porque talvez eu faça até pior. Os caras realmente mandam muito naquilo ali, principalmente com a parte técnica, a parte de estudo disso aí, de laboratório. É porque quando você tira uma caixa, você tem que botar outra. Tem que botar outra. E nisso tem um ar-condicionado lá no meio desse processo. Né? E aí, nesse processo de criação de caixa, e de tirar e colocar, nós temos vários requisitos a ser seguidos. Não é simplesmente uma... Muita gente chega para mim, mas é só uma caixa lá com os buracos. Não é. Tem dezenas de NBRs a ser cumprida, tem algumas recomendações de bombeiro, tem prédios próximos, que a gente até está resolvendo ainda o problema, que tinham caixas que foram colocadas mal dimensionadas e mal instaladas de uma forma que não segue a NBR, e o prédio foi autuado. Deram 30 dias para trocar todas as caixas. O cara estava pagando ainda a segunda parcela das caixas de um outro fornecedor. E o bacana que eu posso observar no teu discurso é que você tem uma preocupação realmente assim, poxa, você na verdade é o fornecedor de um elemento para a obra, é a caixa, né? O Leandro aqui ele vai entrar com a parte de execução, ajustando ali a questão do ar-condicionado, e ainda tem uma empresa que vai fazer a instalação da caixa. Exatamente. Perfeito. E eu posso observar no teu discurso que você tem um cuidado aí como fornecedor de entender toda essa cadeia, né, de todo esse processo, e você, para poder o desempenho do seu material realmente ele ter aquilo que você idealizou, né? Ou seja, resolver o problema do cliente. Então, não adianta você dar uma caixa na mão do cara, ele vai fazer o que com aquela caixa se não tiver uma empresa como a Arcom para fazer, ou como outros parceiros que eu sei que você tem no mercado para executar a obra. A gente está aqui em cima da mesa com um outro produto que já surgiu, né, da necessidade. Que aí substitui geralmente aquela mão francesa metálica. Isso. E aí, Leandro, você hoje, dessa parte de instalação, você recomenda esse produto, essa mão francesa? Você trabalha com metálico? Que tipo de suporte você, como empresa especializada na parte de ar-condicionado aí, entende que tem funcionalidade, que não atrapalha o funcionamento da sua máquina? Isso. É uma excelente pergunta, Marcelo. É o que a gente mais recebe dos clientes nos condomínios, é esse tipo de pergunta. Eu sugiro sempre, por a gente morar numa cidade litorânea, onde a incidência de corrosão, de maresia em si, para oxidação de produtos com alta liga de ferro, é o melhor componente. É o suporte de fibra com polímero que a gente traz até de São Paulo. Não existe ainda fabricação própria. A gente está tentando ver com o Júnior da Forglass se ele consegue entrar nesse nicho de mercado para atuar, porque é muito importante para a gente aqui na cidade. É uma peça de alta resistência. Tem estudos que mostraram que essa peça sob pressão ela aguenta 765 quilos. 7 de mim. Cada um, então dá 14 de mim. Sob pressão, ela aguenta 765 quilos. Então, assim, é uma peça resistente ao máximo. E não só isso. Se observar, a gente utiliza produtos de aço inox, né, que é um inox 304, ele tem a baixa liga de ferro. Isso aí, Júnior, da parte de materiais, explica com mais detalhes, mas é o melhor produto para uma máquina hoje, para a gente instalar no prédio, numa residência, em qualquer canto, com ar-condicionado. É o melhor produto. Inclusive, hoje as fabricações dos ar-condicionados elas estão mudando também. A evolução dos equipamentos ela está no sentido de que as máquinas estão vindo com mais componentes plásticos, né, com mais polímeros. Visando durabilidade? Isso, visando durabilidade e principalmente redução de custo. E por a gente também aqui, por ser uma cidade litorânea, o Nordeste em si, a parte do Brasil também, que é uma área maior, região litorânea, né? Então, eles estão também nessa linha de fabricação. Muita máquina vindo com chassi de plástico. Não é plástico. Com polímero, não é plástico que vem. Você degrida a imagem da máquina. Mas a ideia é que evite corrosão, porque um dos componentes hoje nos ar-condicionados, quando a gente pega com mais de 3 anos ou até 4 anos, que até então eram ar-condicionados, são ar-condicionados novos, entendeu? A durabilidade do ar-condicionado ela é nova para 4 anos. Então, a gente pega a máquina dessa com o chassi todo estourado. Todo estourado, com o compressor já afundando no chassi, entendeu? Então, até os componentes também, como o ventilador, ele já vem selado hoje, os ventiladores de ar-condicionado, ele vem todo selado e a maioria dos componentes dele de carenagem é plástica.
Entendeu? Entendi. Então, assim, eles estão modificando realmente. Qual a ideia? É evitar que o desgaste, Aumentar a longevidade do o desgaste venha mais rápido. Então, se eu uso, por exemplo, uma mão francesa metálica ou até usada e boto um equipamento novo, até onde eu sei, eles vão transmitir a corrosão de um para o outro e eles vão terminar envelhecendo mais rápido, né? Sim, Por correto. exemplo, o que aconteceria se a gente, na elaboração da caixa, na busca de parceiros, também fui procurar elementos, né? A escolha do inox hoje, eu acho que as lojas de parafuso deviam me agradecer, porque eles nem sabem que foi recomendação minha, o parafuso que ele usa, o parafuso que o instalador usa, da liga CA304, porque é um inox que não enferruja. Não sei se você já comprou aquela lixeirinha, Já. né, e ela enferrujou todinha. Mas não era inox, né? Não. Essa é a pergunta clássica. É inox e enferrujou, porque o pessoal compra pelo nome, mas não esquece de olhar a liga, a vitamina, o que é que tem ali dentro. Entendeu? Coca-Cola, Pepsi, RC Cola, né? Tem que Aí entender eu o produto que se quer, Exato. diferente. E olhando aqui, os ingredientes mudam, né? É. Então, assim, esse tipo de inox, ele não vai enferrujar jamais na sua parede. Vai cair o prédio, os historiadores, os alienígenas, vão achar o parafuso lá embaixo. Né? Vai sobreviver. É o que a gente diz da parte de perícia, né? O maior vilão aí, o Leandro falou sobre a questão da oxidação, que a gente chama, né? A classe de agressividade que a gente tem ela como máxima, né? Pela incidência justamente da marisia. E aí você fala que quando a gente tem um parafuso, algo com esse material específico, ou seja, vai se tudo acabar, mas o parafuso ele vai ficar ali, intacto. Isso. Aí pronto. Um outro problema era a estrutura de metal. Aí a primeira coisa que passa pela cabeça é, vamos botar uma estrutura de alumínio ou de, sei lá, magnésio, latão, bronze, alguma outra coisa. Inox. Que é muito caro. O inox inviabiliza, mas ele resolve. O segundo para resolver seria feita de cantoneira de alumínio. Só que, geralmente, é uma liga abaixo da 6005. O que isso quer dizer? Quer dizer que, com o parafuso de inox e ele aterrado na parede, vai formar uma pilha. E eu vou acelerar o processo de oxidação do alumínio. Mas o alumínio não enferruja, mas ele oxida. Tá? Tanto ele quanto o próprio inox. Vai chegar a fim de vida útil. Vai chegar a fim de vida útil, uma coisa que não era para ter uma vida útil tão... Uma pilha galvânica aí vai Exatamente. Ainda vou danificar a estrutura ao redor, que é a alvenaria ao redor. Né? Isso é clássico. Então, assim, como a caixa da gente não é condutor e a mão francesa não condutora, o parafuso vai viver eternamente. Ele não tem como fazer a pilha, não forma a pilha. Deixa eu agora partir para uma outra pergunta, tá? Eu executei obra de fachada até 2018, né? Tive mais de 400 obras aí. Fomos até parceiros. Isso, em várias. Foi quando eu conheci você explicando as soluções que você tinha com fibra, que eu desconhecia naquela oportunidade. E em uma das obras que eu fiz, eu terminei substituindo as caixas pelas mesmas de concreto. E aí foi a história de uma cirurgia, aquela do coração, que você abre a pessoa no meio e a obra termina realmente ficando muito traumática, tira a caixa, bota a caixa, tem limitação do equipamento que você vai utilizar. Eu não lhe conhecia ainda na época, eu não conhecia a solução da Forglass. E a ideia do que a gente pesquisou, existiam caixas protetivas, chamavam-se capas, né? Eu vinha do Rio Grande do Sul, era um fornecedor mais próximo que tinha, e eu compraria uma caixa protetiva, que seria apenas uma capa, literalmente uma capa, que serviria de acabamento para poder padronizar a fachada. Não teria nenhum tipo de função estrutural, pensamento com essa questão do dreno, os parafusos, enfim, todo esse know-how aí que você está apontando para a gente. Então, minha dúvida aqui qual é? Ela era protetiva, você falou aqui agora um pouco do aço, falou um pouco da diferença, né, do inox, enfim... das ligas desse material, da vitamina, né? Então, eu queria que você falasse para a gente qual a diferença da vitamina do seu produto em fibra, né? É um pouco até complexo para a gente entender, não é a nossa área, mas qual a diferença do teu produto? Ele é personalizado? Ele seria essa referência que você fez do parafuso simples para o parafuso diferenciado? Qual a diferença da tua fibra para o mercado? A gente está aqui hoje aqui no estudo do Papo de Condomínio, que está apoiando aqui a gente, gravando a gente aqui hoje, até para o síndico ver, entender onde é que está a diferença da caixa da Forglass a nível de desempenho, material, composição, durabilidade, o que é a fibra de vidro. Fale para a gente de fibra, dá uma noção geral.
Pronto. E quem sabe um dia as máquinas de ar-condicionado, a capinha de A fibra, gente- a caixinha de Já estamos fibra. estudando isso, não... Porque tem muito caso que a bicha tá lá, né? Morreu e o ar-condicionado ainda rodando, mas a caixa de metal caixa foi já embora. Já é objeto de estudo isso aqui entre as empresas. É porque muita coisa a gente vai botando em prato que o corre-corre do dia vai externando, ou vai alongando essa conclusão. Deu para perceber que falou em fibra, os seus olhos brilham, né, velho? Fica fibra, Desde fibra. pequenininho, né, me coçando lá na fibra. BR em fibra, passarela em fibra, ponte em fibra, vamos Então, pra lá. vergalhão, tudo. Tudo, fibra. Então vamos lá. Primeiramente, o que é fibra de vidro, né? É o vidro, como você conhece, o vidro da garrafa, o vidro da janela, o vidro do para-brisa do seu carro, só que ele em fio. É um fiozinho tão pequeno, essa espessura desse fio varia, dependendo da aplicação, do tipo de fio que a gente compra. Ele vem em vários formatos de trança, assim como o fio da camisa da gente. Ele pode vir numa malha mais fechada, mais aberta, com um fio mais grosso, com um fio mais fino, vai depender muito daquilo que eu quero aplicar. Mas, basicamente, ele é vidro, só que ele é tão fino que ele se torna maleável. Mas, se você pega a fibra de vidro e dobra 90 graus, ela quebra, porque é vidro. Certo? Isso já não acontece com Kevlar. Com carbono pode acontecer dependendo do que seja. Calma, você complicou a conversa. Peraí, eu estava em fibra, De vidro. fio de fibra de vidro, Isso. aí, ou seja, ele não tem essa Ele resistência à flexão. Ele é flexível. Ele não tem elasticidade. Não, a elasticidade é bem baixa, bem baixa. E é por isso que hoje substituiu o cabo de aço, em alguns momentos. Né? Aí depois vamos agora Vamos entrar pra outra parte. acompanhar o resto da aula. Aí o que é que acontece? Aí o Kevlar, O Kevlar ele já tem outras propriedades e o carbono... Ó, a gente consegue fazer produtos hoje até de sisal, fibra de mas sisal. o Kevlar vem também em fibra, em linha? Vem também. Então todos eles são... Ele vem em linha, vem em tecido, vem picotado, vem em cabos. Aí você escolhe, o mercado já entrega pronto. Mas antes de ser qualquer coisa, é feito só a fibra, só o cabelinho. Aí você começa a processar esses elementos. Isso. Aí vai misturar onde entra o blender, né? Me o situei, compósito. continua aí, vai. Vamos lá para o compósito. Aí por que a caixa nossa ela tem destaque em termos de durabilidade, material e tudo mais? A caixa como produto, ela foi projetada para ser eficiente, eficaz, ela ter efetividade e ter a parte de design, né? Então, assim, ela não foi simplesmente olhada assim, feita uma caixa. Ela tem realmente, ela tem propósito, tudo ali, até os ângulos das laterais dela tem propósito para facilitar o rendimento e tudo mais, certo? Então, a caixa como um todo, ela tem um estudo em si. E esse estudo ele foi se adaptando para ficar mais eficiente possível, como ela é hoje. Do que é que ela é composta? Quando a gente fala fibra de vidro, todo mundo acha que é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa que fulano. O pessoal até brinca comigo, né? Não fala em bugre, não, não sei o quê, mas é necessário. Não, É o bug necessário, veio. Tá Chegou vendo? na conversa, chegou. É. É o bug vem para a Assembleia, ele vai para todo podcast. canto. A gente começou com bugre, né? Então, É importante lembrar a raiz, né? Tem que comprar. E outra, tem bug até hoje aí rodando, né? Então, mesmo um material de baixa qualidade está rodando até hoje, pegando as dunas, né? Então, o que é que acontece? Não é esse material. O material do bugre é totalmente diferente do material das caixas. O material que vai para a prancha de surf é totalmente diferente do que vai para a caixa. Acabou de zerar meu conhecimento em fibra aí. Entendeu? Vou começar a aprender agora. O meu era tudo uma coisa só. Aí vamos lá. Assim, eu gosto muito de usar exemplos bem básicos. Se eu pedir um bolo de ovo, não tem coisa mais simples. A 10 pessoas diferentes vão ser 10 bolos diferentes. Mesmo que eu use os mesmos ingredientes, mas a forma de fazer, um vai ficar melhor do que o outro. O da avó tem amor, sempre é melhor, né? Esse é o sazon, né? Seria o da Forglass, com amor, é diferente. Isso, a gente vai com o coraçãozinho, né? Então, o que é que acontece? A gente procura materiais que passe mais eficiência, mais durabilidade e mais velocidade na cadeia produtiva, na parte de produção, até porque a gente consiga reduzir. Às vezes eu adoto uma matéria-prima de um elevado custo, um custo um pouco mais elevado, porém ela me dá resultado em termos de tempo. E isso contrabalanceia. Eu gasto mais no insumo, mas eu ganho em produção. Então, meu custo fixo diminui. Eu consigo entregar ao cliente um preço justo, certo? Com qualidade. Eu não fico sacrificando minha matéria-prima, trabalhando com produtos menos nobres, para que eu consiga baixar o custo. Eu tento baixar o custo sempre na quantidade, porque aí eu baixo meu custo fixo e eu consigo... Você fala da questão artesanal. Você não economiza em insumo. Você vai Não. tentar trabalhar a linha de Industrializar o máximo produção, possível. processos internos para Isso. poder velocidade da mão de obra. Isso. O insumo você não economiza, faz o melhor. Não, porque a garantia e o suporte que eu dou, e você conhece, Sim. são diferenciados. Você pode comprar caixa aí a quem for, mas a garantia e o suporte que eu dou, infelizmente, esse não está à venda.
Aí, É assistência técnica. ela é brinde quando compra minhas o caixas. cara compra o cara compra um, você entrega 2 ou 3, que é para ele ficar satisfeito. Entrega até 10. Não tem... O meu problema não é vender o produto. Meu problema é solucionar o problema. E sempre foi. Minha preocupação, todo mundo trabalha comigo, é essa. Já teve prédio de a gente instalar, não solucionar um problema, e eu arcar para arrancar tudo e colocar uma outra caixa que solucionasse. Me ferrei, mas o cliente está lá rindo e tenho certeza que... É o recall, né? Fez o recall aí. Fiz um recall. Não que foi feito errado, mas na hora Podia ser melhor, você entregou o melhor. Exatamente. Na hora da compra, foi entregue aquilo que foi comprado em contrato tudo direitinho. Porém, não supriu. E eu vi que não dava certo. Aí eu fui lá e tirei. A ideia, inclusive, partiu minha, não foi nem do síndico. Isso é verdade. Ele, como a gente tem essa parceria, eu já identifiquei em junho que ele leva a solução para os clientes, né? Quando a gente vai fazer esse trabalho em conjunto. E muitas vezes o cliente, ele não detecta isso, mas a gente deixa explícito, principalmente em assembleia, quando a gente participa, a gente deixa explícito que é uma solução. Não é que ele vá contratar a Forglass, a Arcon e a Atuar Engenharia para fazer o serviço de caixa de fibra, mas que ele entenda como é a logística nossa para a solução. Entendi. Porque aí, se ele pegar orçamento de outras empresas, ele consiga fazer os mesmos questionamentos que a gente está trabalhando com... Comparar as soluções, né? Isso. Para comparar a mesma solução e entender que o produto que a gente está levando para o cliente, a solução em si que está levando para ele, ele tem que ter o mesmo padrão. Se vai ser Arcon, Forglass ou Atuar, vai ver lá na hora com a nossa desenvoltura, o nosso eficiência no serviço. Nosso grau de confiança que ele tem na solução que vocês passam, né? Perfeito. E o próprio histórico, né? Sim, correto. Todo mundo teve uma história dessa. Você contratou o cara que era melhor no preço. Geralmente esse cara tem uma lábia incrível. Incrível. A gente conhece vários, né? O cara é totalmente malhado no mercado, mas ele vende mais do que todo mundo. É incrível, é incrível, é incrível. Porque ele associa a conversa e o preço baixo, né? Pois é. E é engraçado porque se repete. A gente está no mercado há muito tempo, você deve ter ouvido isso. Marcelo, eu fiz com fulano, mas eu ligo para ele agora e ele não atende. O cara não atende, sumiu. Isso aí tem, né? Verdade. E eu me ajude a resolver com ele. Pois é. Aí eu disse, Aí depois me liga, como é que eu faço? Eu disse, você quer o produto ou quer a consultoria? É um ou outro. Agora é produto e consultoria. Né? Mas você é isso? Não sou. Eu me dedico tempo, estudo, tudo direitinho para, como o Leandro e como você, para suprir o cliente da necessidade daquele problema da melhor maneira possível. Missão de vida é resolver. Isso. Se minha missão de vida fosse vender produto, eu tinha caixa pelo 1/5 do preço que eu tenho hoje. Porque novo, o produto de alta qualidade ou de baixa qualidade sai brilhando do mesmo jeito. É tudo bacaninha, lindo. A capa é a mesma. É a mesma, não muda nada. A gente está falando aí do miolo, né? do projeto em si, né? Exatamente. Eu vou dar uma comparação básica agora. Eu te dou R$100 mil agora para comprar um carro. Tu prefere comprar um pé duro nacional, mas que tem 70 anos de história, sei lá, um Volkswagen, um Chevrolet, ou vai lá na Índia e pega um carro de lá e importa, o carro é totalmente completo, tal, aquela coisa. Não estou dizendo que o carro é ruim, mas talvez lhe falte suporte aqui. Isso. Você compra o carro, mas aí você tem que ver a trajetória que o carro vai ter ao seu lado. Exatamente. Né? A minha pergunta a você é mais no sentido desse. Você falou tecnicamente a diferença entre os materiais. Eu queria que você falasse de uma forma... Né? Não, até profundo para mim, eu acho que foi o mercado, mas de forma assim, o que a gente vai encontrar em fibra, por exemplo... Grosseiramente eu digo, sei lá, minha caixa aguenta mais peso, minha caixa ela demora mais a despigmentar ou ela não despigmenta, a fixação dela é melhor, eu tenho um cuidado na borda, eu dou essa assistência técnica, foi o que você falou. Qual a diferença de quem compra a caixa da Forglass e quem vai, de repente, comprar uma caixa protetiva ou do concorrente? De repente, você não sabe o que o concorrente oferece, mas o que a sua tem a mais? Quais são os cuidados que você tem? Os cuidados que a gente vem... né, fazendo. Primeiro, a questão da capacidade de troca de calor dentro da caixa para que a máquina trabalhe da forma mais eficiente. Ali já foi mudado umas 3 vezes. Teve 2 modelos que nem no mercado foram. Eu fiz o modelo, mandei para a Arcon para fazer teste. A Arcon detectou a melhora, mas ele disse, pode melhorar alguma coisa, e eu fui lá e matutei e tal, e conseguimos melhorar. Nível de aberturas, é isso? Não é a abertura, e sim, porque se eu abro demais, eu gero um outro problema, com passarinhos e tal. Cara,
O lençol é curto. Quando você resolve um problema, aparece dois. Aí, assim, a gente tem que estar ponderando. Então, a gente conseguiu, com a mesma abertura, mas fazendo um sistema de redução aí a gente tem que entrar em dinâmica de fluido. Mas ela tem uns ângulos na borda que ela aumenta a velocidade do ar, do movimento do ar que entra, do vento, em até 20% a 30%. Então, se eu tenho uma brisazinha de 4 km por hora, que já é o suficiente para fazer a troca correta da máquina, ela já vai dar uma amplificadazinha naquilo. Tá falando ali. de aerodinâmica aí. Olha o bug de novo aí. Aí, ó. Para você ver como é complexo. Não é uma caixa com uns buracos feitos, entendeu? Entendi. Não é aleatório, nada aleatório. Nada aleatório, nada. Por exemplo, a caixa, nos primeiros modelos, isso 2008, 2009, ela acumulava uma lâmina d'água em cima. Com o tempo, o material ele dava uma selada, porque ela era reta. Hoje a gente já tem um sistema de divisão de duas águas, como uma casa com 3 planos. Estão brincando, a caixa agora é uma cobertura. É uma cobertura. A ideia da cobertura, caimento, ângulo. Com isso eu ganhei resistência e não tenho mais o problema de água na parte superior. E se ele chegar para a calha, você vai ver que tem outro estudo envolvido na calha interna, onde na a água calha, drenada sistema dos de vertedouro, tudo direitinho. É uma coisa que você olha assim, diz, bicho, um menino de 5 anos faz. De longe, quem olhar de longe nos apartamentos não vai poder identificar que Forglass e é o concorrente, se tem, a caixa em si. Vai ter porque tem o nome dele, né? Tem meu nome. Mas para o cliente que está comprando, ele sabe a diferença, porque é explicado. Então, ou seja, isso aí, quando você leva numa assembleia, numa situação de venda, você vai estar explicando todos esses diferenciais que sua caixa tem, para que, pelo menos, ele compare com o concorrente, se o concorrente também pensou nisso que vocês pensaram. Por isso que 15 minutos, para mim, não dá. Porque reflete desempenho no final das contas. Exatamente. Eu não tenho que vender a caixa, eu tenho que vender o que é que ela tem a mais na caixa. Né? Eu me recuso a estar falando de concorrente, bom ou ruim e tal. Eu falo do meu produto. Tomara que todos sejam, se fossem como você, o mercado ia evoluir mais. Mas, infelizmente, não acontece tanto. Então, assim, quando a gente parte para a borda, por exemplo, a borda tem uma espessura X, de um tamanho Y, e dentro dela ela tem um formato onde o selanto é colocado e vai um sistema tipo de O-ring. Ela realmente veda na parede. Entendeu? A calha, como ele falou, o fundo da caixa, antigamente não tinha calha. As minhas primeiras caixas, isso 2009, 2008, não tinha calha, porque entendia-se que o aparelho split que já está no apartamento, geralmente pingava para a rua, né, ficava ali um pouco de água na caixa e o ar dissipava, sei lá, fazia alguma coisa. Ou o proprietário, o inquilino, já botava um sistema de drenagem para um banheiro próximo, alguma coisa do tipo, por dentro do apartamento. Só que isso foi, poxa, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer isso, e algumas críticas aqui e acolá, a gente foi e adotou o sistema de calha. Com o sistema de calha veio outros problemas. Cada vez que você resolve um problema, vem outro problema. Por isso está na 14ª versão. 14ª versão. Acaba ficou sem lençol aí no final, né? Porque não, está se enrolando com o ia lenço, ficando só curto. assim. Pega um guardanapo e bota no peito. Aí o que é que acontece? Pronto, dentro da calha, a calha já tem 6 modelos diferentes. Ela era um tamanho, agora já pega da lateral, a gente afundou, depois de muito questionamento de um problema que a gente teve, se era a calha, se era a inclinação da caixa, na hora de instalar. Por exemplo, eu tive que facilitar a vida do instalador. O cara está lá pendurado, a caixa ela não permitia meio grau de inclinação. Hoje ela permite 1,5 graus. Mesmo que o cara erre assim, o suficiente, a calha ainda vai suprir o papel dela. Vai atender. Eu tô achando que essa caixa é da NASA já. Mas ela tá ela é bem cheia de evoluída, besteirinha. né? A calha era bilateral, né? Ou era esquerda ou era direita. Agora ela é bilateral. Sim, É, a fixação, né? Ou era lá ou era cá. Mas agora ela é centralizada. Então já eliminou vários problemas com ela sendo esquerda ou direita. Mas tinha um propósito dela ser direita e esquerda. Eu tinha que ter moldes para o lado direito e moldes para o lado esquerdo. A tubulação ficava para que economizasse a questão de tubulação e que ficasse esteticamente mais bonita, né? Não ficasse aquele cano, né? E aí, quando foi para levar para o meio, eu até relutei, mas realmente para aumentar a eficiência, a profundidade, e nela hoje tem um sistema de vertedouro, onde foi copiada das estações de tratamento, onde ele evita a passagem de partículas mais pesadas, pequenas pedrinhas, capa de fio, quando o pessoal vai mexer no ar-condicionado, eventualmente fica alguma coisa lá, o pessoal mais despreparado, porque ar-con, quando termina, passa, o aspirador. Eu ia dizer aqui, a gente fecha o local da calha antes de fazer qualquer execução dentro da caixa. A gente bota um pano que os meninos levam, pano tanto para limpar a caixa que fica com resíduo de areia, né, das furações, dos negócios e da poeira externa.
e os meninos eles fecham o local de drenagem da caixa, para evitar que na hora que eles estão passando a tubulação, a fita PVC, fazendo a elétrica, que precisa desencapar fio, caia resíduos dentro do sistema de drenagem. E isso aí é muito dos casos que tem entupimento da drenagem. Interessante, né? Então a gente faz esse tipo de serviço, que aí depois a gente tira, faz a limpeza toda. A calha que foi projetada, aí no caso você já entra com cuidado de operação, né? Ou seja, já existe uma solução projetada e a Arcon, por ter conhecimento, pelo que eu pude perceber, até ter atuado na participação, no desenvolvimento do projeto, sim, vocês passam a conhecer o produto e o serviço um do outro. Seria esse, Leandro, o principal fator para o cliente que termina tendo o resultado final, digamos assim, essa integração e esse conhecimento do produto que vai ser instalado, como manipular esse produto. A gente estava conversando um pouco antes, você estava me explicando sobre a caixa, ela tem tamanhos para caber determinados tipos de ar-condicionado, padrões, e aí você já tem algumas soluções, tais como abrir, enfim. Explica para a gente como é que essa caixa ela fica híbrida do ponto de vista ar-condicionado, instalação, equipamento A, equipamento B, instalação ela é por dentro, ela é por fora, como é que você faz a instalação dessa máquina? Muito bacana também, outra pergunta legal para passar, porque muitos dos clientes ele tem esse questionamento, né? Como é que é a instalação, como é que vai executar, se vai ser por fora ou por dentro. A princípio, toda instalação a gente faz por dentro do apartamento. Por que por dentro? Porque ela tem tanto questão de custo, é menor. Pé no chão, né? Pé no chão, porque por fora o custo é bem maior, tem equipe especializada, embora a Arcon tenha equipe especializada para fazer serviço externo, né, com as certificações NR35 e treinamentos para isso. Mas a ideia é fazer por dentro as instalações. E quanto à viabilidade de tipo de equipamento, a gente também, na hora que está passando a solução para o cliente, a gente sugere os modelos no mercado que tenham uma melhor relação custo-benefício para a aquisição do equipamento e uma melhor viabilidade de passagem do equipamento para dentro da caixa. Como a instalação, a maioria das vezes, 85% a 90% é feito por dentro do apartamento, a gente consegue fazer essa introdução do equipamento para dentro da caixa. O que vai inviabilizar a passagem da máquina para dentro da caixa, normalmente, às vezes, é a abertura da caixa do ar-condicionado, da alvenaria. Na parede, né? Na parede, a alvenaria que fica, né? E aí também a gente já tem um trabalho que foi desenvolvido, um know-how que adquiriu no decorrer do tempo, que é abrir um pouco mais as caixas de alvenaria. E a gente tem um profissional, indica o profissional. Então, a empresa de ar-condicionado que vai lá fazer um pedacinho de civil para poder ter essa abertura e essa funcionalidade da máquina que o cliente pretende colocar. Perfeito. Diferente das empresas do mercado, que aí é do meu conhecimento, ele fala assim, eu mexo com ar-condicionado, aí eu não mexo mais nada, você prepara tudo, aí você tem que chamar 3 empresas para poder instalar um equipamento. Você, então, do jeito que o Hinaldo tem essa solução, Luiz Hinaldo Júnior, que a gente chama de vários nomes, você tem essa solução em fibra, que também é bem personalizada, né? Até porque se precisar de um projeto específico, até onde eu sei, você faz. Até a área técnica a gente já fez aqui em Natal e em João Pessoa. Pois é, e o Leandro ele vem nessa mesma dinâmica, né, Leandro? A tua empresa, você termina, então, eu vou resolver o seu problema, né? A caixa está lá e eu vou instalar a sua máquina, o que tiver na frente aqui você vai procurar resolver. Seja contratando o Homem-Aranha lá para se pendurar, seja por dentro, seja ajustando o vão. Isso. O que a gente estava comentando até um dia desse, quando a gente tem vários síndicos que ele consegue colocar a Arcon como exclusiva para o seu morador, para o seu morador do seu condomínio, por várias vantagens. Uma delas é que eu consigo reduzir meu custo com relação aos moradores do condomínio. Mais então, barato para todo mundo. Eu tenho barganha de valor para passar para o morador. Uma outra situação que eu acho que é um dos principais pontos para o síndico ter uma empresa específica para executar esse tipo de serviço é na hora de um chamado. Ela detecta que tem um equipamento lá que está vazando água por fora ou está manchando a parede em alguma forma. Prejudicando a comunidade. Pronto. Então, ela já sabe que só quem foi lá foi a Arcon, então vou ligar para a Arcon e vir resolver. Então, assim, são várias vantagens. Fora isso, a gente tem o profissional da parte de gesso, que leva para fazer o fechamento da caixa, o de pintura, ele vai e faz a pintura. Isso tudo só contrata a Arcon. O resto deixa comigo que eu resolvo.
Eu quero a solução para ele. Eu não quero que o cliente fique procurando 1000 profissionais e vá... Chegou em você o fim da linha. Você resolve, vai deixar o quarto gelando, funcionando e a pessoa vai usar. É o que a gente fala muito, né? Precisa praticamente de 3 empresas. É a empresa que vai fornecer a solução da caixa. Quando eu falo solução, é porque eu não trabalho com um único tipo de caixa. A gente teve agora, recentemente, um prédio que a gente foi lá, acho que não menos do que 30 vezes. Mediu, foi, voltou, mediu, tal. Esse prédio, inclusive, a gente perdeu. A gente ofereceu a solução correta, tudo direitinho, mas essas soluções corretas são pensadas em cima de norma e de eficiência. Isso demanda um prazo para que eu possa lhe vender sem erro. E eles queriam pressa, compraram de uma outra solução e ficou um negócio bem feio. Inclusive, nosso parceiro de instalação foi quem instalou lá essa outra solução, mandou as fotos e ficou um negócio bem assim... Fora sabe, de padrão. Roda de Gol num trator, ele até anda, mas... Ele até anda, mas assim... Não é uma roda, não né? Ficou bonito. Não é apropriada. Não ficou bonito, mas funciona. Então, assim, pagaram até mais, inclusive, por causa disso. Mas, assim, o que vocês estavam falando aí, a questão da solução, basicamente são 3 empresas. A empresa que instala, a empresa da caixa, minha, porque a gente vai dimensionar, vai estudar a caixa para que se adapte, vista melhor o prédio, da maneira que melhor se adapte ela lá. Algumas vezes a gente tem que diminuir, algumas vezes a gente tem que aumentar. A gente está com obra agora em Mossoró, que tem uma caixa para pegar 3 aparelhos. É bem bacana, né? Fica bem grandão. Uma caixa que pega 3 aparelhos de uma só. E isso dimensionado da forma correta. Porque o que é que acontece? Muita gente, inclusive instaladores, refrigeristas, concorrente aqui do amigo... Você já fez a pergunta para mim antes, se tinha condição de botar uma máquina do lado da outra. Aí eu disse, tem, mas tem uma distância mínima que os fabricantes exigem. Aí eu passei para ele a distância. Hoje eu obedeço essa distância. A caixa é dimensionada para caber os aparelhos de acordo com essa distância. A minha caixa padrão para um aparelho de 12.000 BTUs cabe quantos? Cabe quantos? Cabe 2.9 fácil lá. Pronto. Mas para usar? Não é para usar. Nem tudo que cabe a gente usa. Você deixa folga, né, para garantir o desempenho. Não, é porque a caixa, para que caiba de 12.000 BTUs, ela é projetada para o maior aparelho de 12.000 BTUs que tem no mercado. Senão eu ia dizer, compre minha caixa, mas não compre tal marca. Aí não existe. Né? Então, eu pego o maior aparelho hoje no mercado, ele entra bem justinho, mas ele entra. E ela é dimensionada para ali. Qualquer coisa que for menor, está tranquilo. Certo? Então, às vezes o pessoal, como é 12.000, ele pega um cilíndrico, né, de 9.000, ele bota de um ladinho e joga outro do outro lado. Mas não é, por norma, recomendado fazer aquilo, mas cabe. O cliente me perguntou, eu falei que cabe, mas eu não recomendaria. Inclusive, ela não foi projetada para isso. Eu teria que ver se é questão do fluxo de ar e tudo, mas, ainda assim, o próprio fabricante do aparelho sem caixa nenhuma. Se botar muito próximo, ainda não é recomendável. Sem caixa de nada, não precisa nem ter caixa, esqueça a caixa. Eu botar assim, menos de 15, né? Menos de 15 centímetros. 30 centímetros. Pronto, menos de 30 centímetros de um do outro. Considerando ele no funcionamento perfeito, né? Que ainda tem a máquina prejudicada, ela vai ter outras necessidades. Exatamente. Né? Aí você bota 2 máquinas com menos de 2 dedos de distância uma da outra, ainda dentro de uma caixa que foi projetada só para uma. E, Leandro, nessa situação, você que vai pegar equipamento de ar-condicionado, a gente está numa cidade que é muito quente, a gente vive morrendo de calor, né, em todo lugar. Tira o ar, a pessoa chora, né? Já começa daí, né? Rapaz, você não tem noção, moço. Quero para ontem, vai consertar agora. E me fala o estado em que você encontra as máquinas, no geral. Assim, parece que o cara aproveita, nunca fez uma manutenção, é a primeira vez na vida. Você deve encontrar anomalias de instalações elétricas. Sim. Né? Que aí, ou seja, às vezes você tem que fazer atualizações. Você tem as questões das tubulações que estão aí muitas vezes inadequadas. São coisas que você se depara aí no teu cotidiano. Isso é uma das situações que a gente encontra. Hoje Dá um pause aí e continua. Hoje a Arcon, ela tem registro no CREA e no CRT. São os 2 conselhos que fiscalizam a empresa em si, né? Como o Conselho dos Engenheiros e o Conselho dos Técnicos. O que acontece? Quando a gente tem... Muitas vezes a gente vai executar o serviço de refrigeração e a gente encontra instalações fora do padrão. E o padrão eu levo muito a sério. Por quê? Porque se o fabricante estudou para que aquilo fosse definido daquela forma, então a gente tem que seguir aquela forma. Então, existem fabricantes que requerem uma instalação mínima de tubulação frigorífica para que a máquina funcione em perfeitas condições de 2 metros.
Mas se eu não pegar 30% dentro de um condomínio, instalação com 1 metro de tubulação, eu queiro. Ou seja, muito, muito subdimensionado. Isso aí vai prejudicar o desempenho do equipamento. Consumo de energia eleva, o equipamento se desgasta mais rápido. Na parte elétrica, a fiação inadequada, porque normalmente são fios de 1,5 milímetro, 2,5, e o pessoal usa com a quantidade de vias menor do que o recomendado. Então, assim... É aterramento, é bitola do fio, tudo é isso. o isotubo que você tem que proteger a tubulação de refrigeração. Explica. Então, todo o serviço que a gente vai executar, a gente, os meninos são treinados para isso, para que possa testar antes junto ao cliente. Ver, identificar qualquer ruído a princípio. Depois de feito esses testes, a gente vai partir para desinstalar ou para tirar a máquina em si para limpeza. E aí a gente vê outras particularidade, né? Inclusive essa de máquina há muito tempo sem fazer manutenção. Já aconteceu você tirar uma máquina e ela desmanchar na mão? Tem na parte da unidade externa. Então, quando você vai tirar a parte externa, ela se desmancha. A parte da serpentina, ela é de alumínio. Então, daquela forma que a gente conversou no início sobre a parte da maresia, da corrosão, ela também vai esfarelando. Na hora que os meninos estão tirando, aí os chassis dos antigos são de ferro. Quando a gente puxa, assim que olha, porque a máquina condensando lá, né, ou em cima da caixa, ou em algum local que ela fique sentada no chão, alguma coisa, ela condensa nas válvulas, a águazinha fica ali, né? Começa a corroer tudo. Quando a gente puxa, a máquina está lá, o compressor fica pendurado. Na universidade, vez ou outra, a gente ia fazer um serviço, estava o compressor pendurado, a máquina funciona, mas está pendurado. Se tirar, dá problema. Então, de forma sintética, eu falo, porque eu, embora engenheiro, trabalho com perícia, sofro muito com isso, você vai pegar uma máquina e, como você falou, a instalação elétrica errada, a máquina trabalha forçado, Isso. você tem um dreno que é inadequado, uma máquina que, às vezes, ela está submersa na própria água que ela gera, Isso. e aí isso vai fazer com que ela tenha uma corrosão maior. Perfeito. Aquelas paredes que você vê suando porque o cara não usou o isotubo, Isso. ou deixa o dreno entupido, é muito comum o dreno que entope também. Por quê? Normalmente é falta da manutenção, né? Olha, coisa linda. Falta de manutenção. Falta de manutenção. Nada extraordinário, Não, falta de manutenção. Falta de manutenção. Faltou manutenção, o que é que acontece? A serpentina sobe ali pela parede. A serpentina está lá condensando, né? Fazendo toda a refrigeração do ambiente, mas ela vai criando umas crostas. Né? Então, aquelas crostas, quando o cliente termina que desliga, o que é que acontece? A máquina lá, a serpentina está refrigerada, ela vai voltando ao estado normal dela, sem estar condensando, então ela vai caindo as gotículas d'água na calha, junto com essas fagulhas, com esse resíduo que fica, né, de poeira. E aí esse resíduo percorre a calha. Normalmente ele não vai todo e ficam todos descendo conforme é para descer na gravidade. Aí alguns param no meio do caminho, porque a gravidade da água não foi suficiente, e ali vai criando uma crosta. E às vezes criando um próprio cano de PVC. E aí ele faz o entupimento, na próxima ciclo que for ligar a máquina, entope, e aí fica a máquina sem fazer a drenagem. E a parede, quando ela condensa, né, a parede quando fica manchada, normalmente Ele riu de cantinho de boca, é comum demais, né? Normalmente não é muito comum, mas quando acontece, a gente já sabe de receita de bolo já isso aí. Aí o que é que eu vou detectar? É fato, a gente quando vai abrir, como a gente tem a solução lá, com um pedreiro nosso que trabalha com a gente, ele, quando vai abrir a parte da drenagem, está lá, o dreno sem o isolante térmico. Ou seja, houve uma falha no isolante térmico, há uma omissão de manutenção que gera uma patologia, que gera um problema ali de acabamento, estético, enfim, Perfeito. Respiratório até. E aí, falando dessa questão de manutenção, a gente vai falar um pouquinho aí com o Sérgio, que chegou agora, mas vamos terminar aqui o fluxo aqui da parte de ar-condicionado para ir para a parte de execução, né? Onde o filho chora e o pai não vê, né? E aí você fala sobre essa parte de manutenção. Ou seja, quando você negligencia a manutenção, eu tenho baixo desempenho do equipamento, aumento do meu consumo de energia, patologias que surgem em decorrência dessa falha funcional. A caixa do Hinaldo ele já vai ficar indignado com você, porque você já não está fazendo o que a caixa precisa, que é manutenção, que é a parte do usuário, né, que deve ser feito em todo o processo. E a gente sabe que nessa parte de refrigeração, embora não aconteça em residências, a gente tem obrigações, né, legais para indústrias de grandes centros, que é a parte de manutenção preventiva. Sim. Então, o equipamento, para ele ter desempenho, para ele ter vida útil, para ele ter durabilidade, a gente tem que fazer essas manutenções preventivas de forma sistemática, até para poder
vamos dizer assim, preservar a saúde do usuário, né? Isso. Que já pegou casos de clientes que adoecem, que depois agradeceram, poxa, meu ar-condicionado agora tá outra coisa, o cheiro da minha casa é outro. O dreno, cara, que ligam no sistema de esgotamento, né? Sim, na caixa de gordura, desce pra caixa de gordura. O cara pega qual o buraco mais perto que tem aqui, é o ralo. Aí o que acontece? Fala sobre manutenção preventiva e sobre o impacto dessas instalações inadequadas, além dessas que a gente falou, por exemplo, a de ligar na caixa de gordura. Você já resolveu casos assim? Rapaz, eu tô só lembrando dos casos aqui, ele falando e eu dizendo, opa, aqui tá legal, aqui tá legal. Podia até citar o nome, né? Chega a trem. Cuidado. A gente pegou, Marcelo, 2 casos impressionantes. Era uma mãe que estava aperreada de verdade, com os 2 filhos dela, que tinha problema respiratório. E ela não conseguia resolver o problema da parte respiratória do menino. E assim, eu não quero também botar que Arcon é 100%, que só é o gênio que descobriu... Mas faz a receita de bolo, segue o correto, normatizado. Não tem muito o que inventar, é fazer aquilo que a gente eticamente precisa fazer na profissão que a gente exerce. Né? Perfeito. Seja lá qual for. Isso. Aí o que acontece? A gente foi para fazer a manutenção preventiva, hoje a gente usa produtos que são regulados pela Anvisa, isso é importantíssimo. A gente usa um flotador, que é um removedor de sujeira, e usa um sanitizante. Estou aprendendo pra caraca hoje aqui. Fibra, ar-condicionado. E usa um sanitizante, que aí eu posso dizer aqui, que eu tenho registros até legais de contratação, que sanitizante, a gente vem com esse produto utilizando bem antes da pandemia. Sanitizante ficou evidente na pandemia, mas bem antes a gente usou, porque a empresa ela é de 2016. Em 2017, no início de 2017, eu contratei uma empresa, um grupo Tecnoclean de São Paulo, que fabricava produtos sanitizantes para ar-condicionado. E aí é esse produto em si que eu utilizo, que o sanitizante é um bactericida, removedor de fungo, ácaros, bactérias, essas coisas. Você usa isso na limpeza, é Na isso? limpeza do ar-condicionado, na manutenção preventiva. Já temos a máquina, passamos o flotador, que é o removedor de sujeira. Após remover a sujeira, a gente faz a aplicação do sanitizante. Tô indignado aqui, velho. Porque não é só lavar. Porque eu paguei várias lavagens. Ninguém falou de flotador, de sanitizante. Pagou lavagem. Normalmente o pessoal usa produtos que, enfim, não tem uma regulação legal. Ele pode ter usado né? qualquer coisa, ele não me falou nada. Eu queria ser orientado pelo profissional. Aí a gente passa isso para o cliente. Importante a gente demais. faz a manutenção no local, tem um produto, equipamento, tudo para fazer no local. A gente explica o cliente. Aí essa mulher, essa mãe, com os 2 filhos, a gente explicou a ela a situação. Ela disse, vocês fazem limpeza? A gente fazemos tudo. Eu tenho 2 filhos com problema respiratório, eu tenho que ficar fazendo constantemente, não sei o que. Eu fiz, pronto, então eu vou fazer a manutenção da senhora. A senhora depois vai me dar um feedback. Eu tenho isso registrado no WhatsApp, o feedback que ela mandou. É impressionante, ela chegou para mim e fez, Leandro, eu quero fechar um contrato com você. Eu quero que você faça mensal a manutenção. Qual é o melhor valor que você pode chegar? Desse jeito. Porque ela sentiu que os meninos dela melhoraram com a limpeza do ar-condicionado e o produto que a gente usou. Ou seja, não é conforto térmico, virou aí conforto de saúde. Saúde, E é um dos propósitos que a gente tem na empresa, que é levar a saúde respiratória para o nosso cliente. Né? É uma missão. Pronto. A gente tem essa missão de levar a saúde respiratória para eles. E o caso da drenagem. Muitas vezes acontece isso. Vão instalar um ar-condicionado, instala na drenagem, pega uma pia que está lá com a pia da cozinha, normalmente, bota na pia da cozinha, aí vem o odor do ralo da cozinha, sobe, vai para o ar-condicionado, aí, pô, meu ar-condicionado está fedendo. Quando a gente vai ver, é porque está conjugado no mesmo sifão lá, na mesma parte de drenagem. E aí, outra coisa que a gente descobriu com o decorrer do tempo, know-how, profissional que a gente sempre trabalha em conjunto, ele encontrou no mercado um sifão triplo, onde ele bota esse sifão triplo mais distante para que fique para o ar-condicionado, se o último caso for instalar na pia da cozinha. Ou seja, é uma solução para uma impossibilidade de chegar à destinação, você cria um fecho hídrico para que ele não seja afetado. Isso. E o certo é drenagem específica do ar-condicionado. Não pode ficar com drenagem vinculada a outra drenagem. O certo é a drenagem do ar-condicionado, ela tem que ser específica. No momento quando não pode, aí a gente faz a drenagem do ar-condicionado em si, vinculado a um outro item. Ou seja, a gente está falando aqui de fibra, falando de ar-condicionado, aparentemente é uma caixa, é algo simples, é uma instalação, uma retirada de ar-condicionado. Imagina-se que o cliente... Também. É porque o cliente, muitas vezes, ele não vai analisar esses pormenores. Eu acho que a importância de contratar uma empresa de fato especializada e com missão específica de propósito, né? Ou seja, não adianta você só fazer um serviço
e não ter uma missão, né? Sim. Não ter ali uma missão. Você está falando em saúde. Mas quando você fala em saúde, os pré-requisitos, os conceitos são outros, né? Você vai Perfeito. falar em normas, você vai falar em desempenho, você vai falar em cuidado. Por exemplo, saúde, às vezes, é até mental, né? Você fala saúde física, mas é a mental. O cara vai ter que contratar um pintor, pô, ele já está no fim da linha ali, ele quer... Primeiro eu quero que gele. Às vezes tem gente, inclusive, que na obra que eu fiz grande, que ficou sem pintar. Amigo, sai da minha casa, terminou o ar-condicionado, tá ligando. Dormir, né? Tá lá, provavelmente não quero um pintor, não quero ver ninguém, até vencer o trauma e passar. Então, acho que essas soluções que vocês têm aí é fantástica, é importante o mercado saber. O fundo nosso aqui é de papo de condomínio, né? Vocês têm soluções mais abrangentes para a indústria, para comércio, mas essa visão do condomínio, eu acho que ele tendo acesso a esse material, Sérgio vai terminar engrandecendo aqui, né? Aquilo que é o grande calo, né? Existe a caixa, existe o ar-condicionado, mas existe quem vai fazer isso, né? E eu acho que é muito importante, tá? Essa visão de missão, para que o síndico ou o cliente que venha contratar entenda aquilo que ele está comprando, né? Que tipo de assistência técnica ele vai ter, que tipo de profissional vai estar falando com ele, que tipo de orientação ele está recebendo. Então, é fantástica essa ideia de vocês. A gente vai desenvolver um pouco mais aí nas soluções a nível de mercado, né, que vocês têm inúmeras, né, a gente não atende só condomínio, mas vamos finalizar o papo de condomínio aí, né, através do Sérgio, que chegou agora, da Atuar, engenheiro aí diferenciado, faz obras de impermeabilização, de fachada, e termina aí sendo um parceiro-chave de vocês aí em todo esse processo, né? É literalmente o elo. Se apresenta aí para gente, Sérgio. Fala aí da tua empresa, da solução, de onde começou, de onde você conheceu essas duas feras aí. É um prazer estar aqui com vocês, né? Só como você falou, é um prazer estar com vocês aqui. Como você falou, são feras. E assim, foi uma dança que começou há muito tempo, né? Eu me sinto assim, como se fosse o maestro. Começar de novo, do zero? Não, pode ir. É porque só se eu fizesse. Não, mas pode cortar. Vai, vamos pegar água, até é bom. A gente dá um pause e eu apresento você de novo. Pode ser? Dá um corte aí? Tá ao vivo, não sei se você sabe, né? Ele pausa, pô. Mas tá ao vivo, pô. Mas ia ser ao vivo, porque não deu. Não, porque senão tem que ficar assim. Porque tu vai precisar falar de novo. Isso que ele... Pega, pô. Pega na mão e vai. Vai igual a Xuxa. Pode ser? Pendura chega perto da mesa, aí eu acho que tem que chegar um pouco mais pra cá. Pendura igual a Silvio Santos. Agora deixa eu só estirar a perna aqui, pegar minha água. Isso que ele falou aí do cobre, pô, é moral. Os caras... Aquele negócio que eu falei, o cara não vende a solução, ele vende ele gelar. Tá gelando, tá.